O multiverso segundo a física quântica. História reconfortante que você contava, a si mesmo pode ser uma ilusão. É precisamente nessa situação que nos encontramos quando levamos a mecânica quântica a sério, não apenas como uma ferramenta para construir supercomputadores ou lasers, mas como uma ferramenta para a interpretação literal da realidade. As leis da física clássica, como as de Isaac Newton, funcionam muito bem para objetos grandes, carros, planetas, bolas, pessoas, mas começam a falhar completamente no mundo microscópico. No nível atômico, acontecem coisas estranhas. Partículas podem agir como ondas. Posições não são totalmente definidas. Existem probabilidades em vez de certezas. Partículas podem atravessar barreiras. Estados múltiplos podem coexistir. Foi para explicar esses fenômenos que surgiu a mecânica quântica no início do século XX, explicar o comportamento dos átomos e das partículas subatômicas. Atualmente entendemos que a mecânica quântica não é apenas a física do átomo. Na verdade, ela parece ser a base, a camada mais fundamental da realidade conhecida, de onde tudo se inicia. E o que encontraram abalou completamente os fundamentos da física clássica. Partículas subatômicas não se comportavam como pequenos objetos sólidos viajando por trajetórias definidas. Elas existiam em estados diferentes de tudo que era conhecido. Estados chamados de superposição. A superposição. E para entender superposição de forma simples, se é que existe alguma coisa simples em física quântica, o mais importante é abandonar por um momento a ideia de que partículas subatômicas funcionam como mini bolinhas. No mundo cotidiano, tudo parece definido. Uma moeda está cara ou coroa, uma lâmpada está acesa ou apagada, um objeto está em um local ou em outro. E isso é sempre determinado, mas no mundo quântico, antes de uma medição, a realidade funciona de forma diferente. Uma partícula pode existir em uma combinação de possibilidades ao mesmo tempo. Isso é a superposição, um estado indefinido entre infinitas possibilidades. Imagine uma moeda girando no ar. Enquanto ela está girando, você ainda não pode dizer que ela é cara ou coroa. Ela está em um estado indefinido entre as duas possibilidades. A superposição quântica é um pouco parecida com isso, mas muito mais radical, porque, na mecânica quântica, a partícula não está apenas sem definição. Ela realmente existe matematicamente, só que não em dois estados, mas em múltiplos estados simultaneamente. Um elétron pode estar em um lugar e em outro ao mesmo tempo. Não porque não sabemos onde ele está, mas porque, antes da interação com o ambiente, a própria natureza dele é distribuída em possibilidades. A realidade quântica. Realidade quântica contém várias possibilidades coexistindo ao mesmo tempo, até que ocorra uma interação que faça surgir um resultado específico. Na linguagem matemática, Erwin Schrödinger demonstrou que essa função evolui continuamente no tempo quando criou a principal equação da mecânica quântica, a equação de Schrödinger. Matematicamente, a equação de Schrödinger conseguiu determinar, a partir do conhecimento do estado inicial de um sistema, como ele evoluirá, preservando as superposições. A matemática nunca afirma que múltiplas possibilidades deixam de existir. Em nenhum ponto da equação aparece um mecanismo que selecione apenas uma realidade e destrua todas as outras. Esse é o verdadeiro problema. A matemática comprova teoricamente as múltiplas realidades, apesar de a experiência humana aparentemente contradizer isso, porque nós enxergamos apenas um resultado, apenas uma realidade, apenas uma versão da nossa vida. Porque em objetos grandes como seres humanos, os efeitos quânticos individuais se misturam de forma tão gigantesca que o comportamento coletivo parece clássico e estável,
É como se o mundo macroscópico fosse uma média gigantesca do comportamento quântico microscópico. A interpretação dos muitos mundos. E foi aí que surgiu uma das interpretações mais fascinantes e perturbadoras da mecânica quântica. Em 1957, o físico norte-americano Hugh Everett Esseiros propôs uma interpretação baseada em uma ideia radicalmente simples, que a equação de Schrödinger está correta o tempo todo. Nesse caso, todas as possibilidades continuariam existindo. Para entender de forma simples, imagine a seguinte situação. Você joga uma moeda para cima. Ela pode cair em cara ou coroa. Na nossa realidade, você vê apenas um resultado. Por exemplo, cara, o que acontece segundo essa teoria é que, no momento em que a moeda cai, o universo se divide em dois. Em um universo, você tirou cara. Em outro universo idêntico, você tirou coroa. As duas realidades são igualmente reais, mas separadas. Os três pilares desta teoria. Sem chances descartadas. A natureza nunca escolhe apenas uma opção. Todas as possibilidades acontecem em algum lugar. Ramificação constante. O universo se divide a cada evento quântico, gerando infinitos mundos paralelos. Você multiplicado. Existem infinitas versões de você agora mesmo, vivendo vidas diferentes. Quando um evento quântico produz resultados diferentes possíveis, o universo não escolheria apenas um. O próprio universo se dividiria em múltiplas versões. Em uma delas, determinado evento acontece. Em outra, acontece o contrário. Cada possibilidade evolui separadamente, formando realidades paralelas que deixam de interagir entre si. E isso inclui você. Existe uma versão, sua que tomou decisões diferentes, outra, que seguiu outro caminho profissional, outra que viveu em outro país, outra que nunca conheceu certas pessoas, outra que realizou sonhos que nesta realidade permaneceram impossíveis e, ao mesmo tempo, versões que enfrentaram perdas, fracassos e destinos completamente diferentes. Todas essas versões seriam igualmente reais. A diferença é que, após a separação dos estados quânticos, elas deixam de compartilhar informação. Você percebe apenas a linha específica de realidade na qual sua consciência continua inserida. Mas, segundo a matemática, as outras continuam existindo. Isso transforma profundamente a maneira como entendemos identidade, livre-arbítrio e até mesmo o conceito de existência. Porque talvez o você que acredita ser único seja apenas uma entre incontáveis manifestações possíveis. Talvez a realidade não seja uma estrutura sólida e definitiva, mas um oceano infinito de possibilidades coexistindo além daquilo que os sentidos humanos conseguem perceber. E talvez a sensação intuitiva de que a realidade é muito mais estranha do que aparenta esteja correta. A física quântica não prova que universos paralelos existem da forma como filmes e histórias de ficção costumam retratar, mas ela revela algo ainda mais desconcertante. Matemática mais precisa, já criada pela humanidade, parece apontar para uma realidade onde todas as possibilidades continuam existindo, e todas acreditando, exatamente como você, serem únicas. E você já se viu em uma realidade paralela? Conte aqui nos comentários. Se chegou até aqui, se inscreva no canal. Vamos continuar estudando esse e outros temas de ciência, filosofia e espiritualidade. Até lá!